dessas palavras aqui será a ministração de hoje. Qual é o tema da ministração de hoje? Pera. Sente, por favor, sente-se. A senhora viu aqui? Não, tem sinceridade. Não é isso. O tema. Agora aqui, cadê? Não. Onde está a palavra obediência? Pronto. Foi premiada. Ó, aqui, ó. Pra gente, que é a da presbítera Célia, que não está aqui. Pois poder, é. Superou aqui. Os bis dela. Ela superou das balinhas e agora chegou lá. Eu até botei aí, tá vendo? Por isso que eu perguntei, porque eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? Mas eu escrevi bem pequenininho, gente, ó. Por isso que eu perguntei, bem pequenininho. Cadê? Ele tá aqui, ó. Mas, quem... Quem me sabe ensinar com essa palavra e logo eu achei que ia ter dificuldade, porque se eu ia escrever, ia botar esses bem maiores, e os nomes menores, para destacar. Aí só para você ver que eu gosto muito dessa palavra, Tá vendo? Então, gente, vamos agora fazer isso também, praticar isso aí, que é para ficar, ó, esperto, amém? Então, só foi para quebrar o gelo, para os irmãos participarem. Agora vamos realmente. Eu comprei lá no atacadão, quando a senhora entrou, viu? Eu lembrei de que Deus lá comprar Aí falei, eu não vai comprar o chocolate para distribuir, não. Eu digo, não. Só vou dar para aquele que realmente respondeu com essa palavra. Bem, como hoje vai ser o tema obediência, nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que o Evangelho ele não é difícil. Somos nós mesmos que complicamos o Evangelho. O Evangelho, de início ao final, é obediência. É obedecer aquilo que está escrito. Nada mais, nada menos. Agora, nós que procuramos algum detalhezinho, isso aqui dá para mim, isso não dá, isso eu falo com fulano, não foi comigo, isso eu falo foi com ciclano, foi com o profeta, não foi comigo. Mas se a gente nos colocarmos dentro dos personagens bíblicos, a gente vai ver que está falando conosco. Não tem meio termo, falou para ciclano ou falou para beltrano, não. A Bíblia fala conosco. Ela é um livro que se atualiza a cada dia, a cada momento. E tem resposta para tudo. Não é somente para aqueles profetas de antigamente ou para aqueles personagens de antigamente. Não. A Bíblia é para nós, para o tempo atual. Amém? Por isso vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel 15, 22. Todos acharam? 1 Samuel 15, 22. Como eu relatei que o tema hoje é obediência, obedecer o quê
e a quem? Vai ficar essas perguntas que no decorrer da ministração a gente vai auto se responder. A quem obedecer e a que obedecer. 1 Samuel 15, 22 diz: Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedecer a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Jesus já foi orado, Pai, mas esta é a tua hora, Senhor, que o Senhor venha assim, meu Deus, fazer com que o teu dom chamado Espírito Santo, meu Deus, venha assim me usar para que eu possa explanar, meu Senhor, esta palavra, todo achismo, todo aquilo, meu Senhor, que eu acredito no meu conhecimento, Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor venha falar nesta manhã, Pai. Aqui eu te peço, te agradeço, amém. Meus amados, essa é uma história que todos nós conhecemos, a história de Samuel e Saul. O povo naquela época queria ser governado por um rei. Aí chamou a Samuel para que reivindicasse uma pessoa para governar aquele povo. E assim Samuel consultou a Deus e ele até falou que se o povo fosse governado por um rei, o rei iria botar as ordens, as serventias dele, que seria dirigido de acordo a vontade, o desejo do rei. Mas como o povo queria, então Deus é aquele que muitas das vezes, Deus é um Deus que é permissivo. Se você quer, não faça. Mas se você quer, Deus permite você fazer, mas as consequências é você que vai arcar com as suas consequências. Então, Samuel levantou a Saul como rei. E aí, claro, se o povo queria, o povo se alegrou, né? Porque tinha um rei, agora podia dizer, agora eu tenho um rei que governe. Só que no decorrer dessa história, Saul foi designado a uma missão de pelejar, de lutar contra os amalequitas. E a ordem foi dada a Saul para exterminar todos e tudo na cidade dos amalequitas. Essa foi a ordem dada. Saul sai para pelejar contra os amalequitas. Ele e o povo, os soldados, para guerrear contra os amalequitas. Só que Saul desobedeceu a ordem que foi dada. Qual foi a ordem que foi dada? Exterminar, destruir tudo. E quem foi que Saul ouviu? Ouviu a voz de Deus ou ouviu a voz do povo? Ele ouviu a voz do povo. E isso está no livro, está no mesmo livro de Samuel 15, deixa eu ver o que eu anotei, 15, 22. Olha o que diz o 15, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Amém, glória a Deus. Então, como foi a pastora leu aí, ele não deu ouvido à voz de Deus.
ele deu ouvido à voz do povo. Ele temeu mais ao povo do que a de Deus. E nós temos que temer a quem? Ao Senhor e não ao povo. Eu vou trazer um exemplo aqui bem claro, que é real. Não é uma história mas é uma coisa real e que eu fiquei surpreso. Deus fala a todo momento. A todo momento. Agora, quarta-feira, isso que aconteceu com Saul não é diferente com a gente. Não é diferente conosco. Eu estou falando nós cristãos, como crente. Porque não tem nenhum visitante aqui, são todos crentes, e eu estou falando para crente. Saul conhecia a Deus, Saul conhecia a Deus, não era um leigo, ele servia a Deus, mas no decorrer da história foi que ele começou a se desviar, a verdade para outros caminhos, e assim também acontece conosco. Muitas das vezes o Senhor fala claramente conosco, nós ouvimos, porque não basta somente ouvir, todo mundo ouve, mas cumprir, obedecer, não vou dizer o difícil, é o problema, para aqueles que não querem, Vou relatar um fato aqui que ocorreu na quarta-feira agora. Antes, ela só me deu quarta-feira, não foi? É o aviso. Segunda? Não, foi quarta. Foi quarta. Eu acho que foi quarta, não tenho bem de certeza. Antes de eu ministrar. Quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Quarta-feira meu carro quebrou. Quarta-feira. Liguei para o cidadão para botar o meu carro na oficina. Ele mandou eu levar. Só que... Quarta-feira, 28 de março. 28 de março. Isso, quarta-feira. E aí, liguei para o rapaz da oficina, ele mandou levar meu carro. Só que ele estava ocupado. Eu liguei antes para saber se ele estava desocupado, se eu poderia levar, porque o carro de trabalho ele mandou levar. Ele estava ocupado justamente em um carro de um cidadão que eu conheço há muito tempo. Imagine que eu fui cobrador dele. Muito tempo. A gente conversando, ele falou que era cristão. Muito me alegrei por isso. Eu também sou, então a gente fica alegre. Mas com certas conversas que não condiz como crente. O carro dele quebrou, estava também, ele estava na correria, só que ele já tinha trazido o carro dele, irmão, vão entender o que eu... Já tinha trazido o carro dele de uma outra oficina, que ele levou para a oficina, só que o mecânico lá fez besteira no carro dele, ele estava chateado. E aí, o que foi que ele fez para mim? Ele crente, gente, a ordenança era, extermina. E ele não fez aquilo que a Bíblia mandava. Ele não fez aquilo que Deus ordenou. Ele fez aquilo que o povo queria. Saul, vamos trazer alguns bens para nosso benefício próprio. As vacas, os camelos, os guardas de mulheres, vamos. E ele obedeceu. E nós? Será que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Será que nós estamos obedecendo os estatutos de Deus? Será que nós estamos obedecendo os mandamentos, aquilo que aqui está escrito? Ou nós estamos seguindo
os conselhos do mundo. Porque o mundo está aí para aconselhar. Você é crente? Que nada, perdendo isso, perdendo a sua juventude para aquele que é jovem, perdendo a sua juventude dentro de uma igreja. O que é que você vai ganhar com isso? O mundo aqui fora oferecendo tantas coisas boas. E aí, o que é que acontece? O jovem não obedece a palavra, vai obedecer aí fora. E assim está ocorrendo dentro da igreja. Da mesma forma, está ocorrendo dentro da igreja. Amém, meus queridos? Os irmãos estão entendendo? Sim. Pois é, meus queridos. Nós sabemos que a obediência, ela traz recompensa. E a desobediência, ela traz consequências. Eu não sei nem se a palavra está correta gramaticalmente, pastor, porque eu mesmo que coloquei esta frase, que a desobediência, ela traz consequências. E a obediência traz recompensa. Aquele que obedece, ele é recompensado. E aquele que desobedece, ele vai ter que pagar as consequências. Eu até perguntei a Fidel, será se A obediência, ela traz recompensa. Traz recompensa. Recompensa. E a desobediência consequências. E para justificar essa minha... Isso. Então, a gente vai chegar... Verdade. Então, ele teve a recompensa dele. A recompensa dele foi o desprezo. O desprezo. Então, para justificar essa minha narrativa, podemos ver a obediência de Abraão. Abraão. Foi uma obediência de levar o seu filho para o sacrifício. Não foi fácil essa ordenância do Senhor, levar o seu único filho para o sacrifício. Eu botei aqui, eu escrevi, para o que, meu Deus? Depois digo, não houve o fato. Então, ele foi levado para o sacrifício. Então, Deus, quando viu que Abraão era obediente, qual foi a recompensa
dada por Deus a Abraão. Quem sabe me deu uma das, foram diversas, qual foi a recompensa que recebeu Abraão pela obediência de levar o seu filho, o único filho, para o holocausto. A Bíblia diz que, quando ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor, Ele é glorificado. E sendo Ele glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas, sobre nossas vidas. Logo podemos dizer que somos abençoados por Deus. Abraão, quando levou o seu filho para o sacrifício, sendo uma difícil tarefa, Abraão obedeceu sem questionamento, sem questionar: Senhor, só tenho este filho, por que eu vou dar o meu único filho? Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. E pela obediência de Abraão, ele foi recompensado como pai da fé. Olha aí, pai da fé. Deus multiplicou a sua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. Imagina. E ainda mais, a sua descendência conquistaria a cidade dos seus inimigos. Toda a descendência de Abraão foram benditas no Senhor, por um simples fato da obediência, de Abraão obedecer ao Senhor. Então as bênçãos de Deus recaiu sobre a vida de Abraão e sobre a descendência de Abraão. Daniel também foi um homem que obedeceu ao Senhor. E qual foi a obediência de Daniel para com Deus? Várias. Eu vou citar uma. Desobedecendo o decreto do rei. Não foi? Foi. Desobedecendo o decreto do rei, que teria que orar, que teria que se prostrar diante dos deuses, diante da estátua. O que foi que Daniel fez? Não obedeceu, não. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu não posso desobedecer o meu Deus para obedecer ao homem. Eu não posso. E qual foi? E qual foi a recompensa de Daniel por essa obediência? Pois é. Por ele desobedecer ao rei, ele foi levado à cova do leão. Aí o leão estava lá para devorar. E agora Deus o livrou de ser devorado dos leões pelo simples fato de obedecer a Deus. Os irmãos estão entendendo? Sim. Nós não podemos deixar de desobedecer a Deus para obedecer ao homem. As coisas mundanas. E eu estou falando como crente, para crente. Amém, meus queridos? O que devemos obedecer? Olha que eu fiz a pergunta lá no início. Então, amém. Então, o que devemos obedecer? Foi a pergunta que eu fiz no início, disse que no decorrer
da ministração, nós iríamos auto-responder. O que nós devemos obedecer? Não, o que? Depois vem a quem. Eu fiz duas perguntas no início. O que nós devemos obedecer e a quem devemos obedecer? Isso. Não, primeiro é o que devemos obedecer. O que? Aí a gente para. O que nós devemos obedecer? Mas não respondeu. Exatamente. A palavra de Deus é a quem o que nós devemos obedecer. São os estatutos, são os mandamentos do Senhor que nós devemos obedecer. E muitas das vezes nós só estamos sendo ouvinte. Pastora, vá até ali a porta, simbolando. Simbolando, não. No chão. Simbolando. Não, a senhora iria simbolando no chão, rastejando. Muito bem, mas justamente, olha bem, eu fiz essa menção aqui justamente para quê? Porque se iria ou não iria, muitas das vezes nós temos que ter o discernimento do Senhor. Se Deus mandar, eu vou. Se Deus não mandar, eu não vou. É isso que eu quero trazer aqui à igreja. Se Deus falar na palavra, nós temos que cumprir, porque é a palavra de Deus, está escrito, então nós devemos cumprir. Como a irmã falou, nós devemos obedecer o quê? A palavra de Deus. Eu digo, pastora, vá se embolando, que a Bíblia diz que nós temos que ir até a porta nos embolando. Mas está na palavra? Não, se tiver na palavra, nós temos que cumprir. Mas se não tiver, nós não devemos fazer aquilo que não está na palavra. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que fazer aquilo que está na palavra, que a palavra é a voz de Deus. O que não está na palavra já não faz parte. Isso aí é coisa nossa, humano, coisa do homem. Nós não devemos dar ouvido ao homem. Eu quero me referir a isso, como Samuel deu ao povo. Samuel deu ouvido ao povo. Saul deu ouvido ao povo. Não deu ouvido ao estatuto do Senhor. Aquilo que estava, o Senhor falou diretamente com ele. Ele não deu ouvido. E a quem nós devemos, agora é a quem? O que e a quem? A quem nós devemos obedecer? A Deus. Eu iniciei interagindo com o irmão. Se soltar agora, o irmão já saquetou, vou pagar outro chocolate. Nós devemos dar ouvido a Deus, lideranças e as autoridades. E muitas outras coisas. Se eu ficar aqui, eu vou ficar citando o tempo todo. Pode?
Isso é para dar testemunho na quarta-feira, no culto da família. Justamente. Justamente isso que eu ia falar aqui, dentro da administração. Que nós temos que obedecer o profeta da casa. Nós temos que obedecer. Está na palavra? Está na palavra. Eu lembro aquela passagem do rico de Lázaro, né? Lázaro e o rico. Não menciono o nome, né? Lázaro e o rico. Todos os dois morreram, foram para o seio de Abraão. E aí o rico, ele tinha 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Se não me fala a memória agora, me veio essa passagem para justificar, para afirmar o que a irmã está falando, que justamente eu coloquei no estudo, que nós temos que obedecer o profeta da casa. Então ele chegou, o rico falou para Abraão, Senhor, manda que entre os mortos vá à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para esse local de tormento. Ele até se preocupou com a família. Eu não quero que eles venham para esse local de tormento. O que foi que o Senhor falou para ele? Alguém sabe? Se eu ressuscitar entre os mortos, eles não darão ouvido. Eles escutem os profetas, Moisés e os profetas que lá estão. Então os profetas estavam anunciando, os profetas estavam falando, mas se eles não dessem ouvido, iria para o mesmo local que ele estava. E muitas das vezes, como a irmã falou, o profeta da casa está dando não dando as ordens, mas está ensinando, está falando, e nós não estamos, muitas das vezes, nem aí. Está falando, quando a profeta da casa está falando, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer, que a recompensa chegará. A recompensa chegará. Mas quando nós desobedecemos, nós somos castigados. Como eu falei, a obediência, ela traz recompensa. Nós somos abençoados quando nós ouvimos e cumprimos, nós somos abençoados. Mas quando nós desobedecemos, nós trazemos as consequências, nós somos castigados. Amém, igreja? Nós somos castigados. E está na Bíblia. Vamos lá para justificar a recompensa para as que obedecem. Deuteronômio 28. Vou mandar aqui, são diversas, três, cada um lê, temos tempo. A pastora 28, 14, Deuteronômio 28, 14. Aí tem diversas, leia uma. Deixa o pessoal achar. Para que 28. Deuteronômio, peraí. 28. Oi. Peraí. Deixa o povo achar, para o povo entender que quando nós desobedecemos, nós somos castigados. Essa é a recompensa, castigado. Recompensa não, as consequências do castigo. Então, pastora, você pode ler uma das... Sim. Sim. Tá. Será, porém, que se não deres ouvido
a voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então virão todas estas maldições sobre você e vai te alcançar. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Aí, então até o 14 do... Aqui é a partir do 15. Não, do 1 ao 14. Aqui é os castigos. É isso, do 1 ao 14, tudo isso aí são castigos. Para quem? Oi? Do 1 ao 14 Do 1 ao 14. são bênçãos. E a partir do 15... Do 15, isso é. Do 15 em diante são castigos. São castigos. Até o 68. Do 15, olha quantos castigos. Alguém pode ler um? Do 15 até... Escolha um aí, escolha um. Aleatoriamente. Para mim, deixa eu só. Dá o microfone, né, pastor? Do castigo, o castigo daqueles que não obedecem. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da tua terra. Aí, olha aí. Vai ser amaldiçoado. Esse aqui foi o 15, esse foi no meu 18. 18. Alguém pode ler um outro? Para mim, deixa eu só. E o Senhor mandará contra ti a maldição, assombro e derrota em tudo que puseres a mão para fazeres, até que sejas destruído e pereças repentinamente por causa da maldição das tuas obras, pelas quais me tenhas deixado. O 20. Será derrotado. Vou resumir, será derrotado. Uma outra. Alguém pode ler mais um outro? Ele vai dizer o porquê. Eu vou ler o 14. Porque o 14 diz assim: não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Eu estou lendo o 14 porque ele está dizendo que não é para fazer isso, porque se fizer isso, vai acontecer tudo isso que vai acontecer a partir do 15. Isso. Bem, aí são os castigos para aquele que desobedecem. Agora, as recompensas para o que obedecem. A recompensa está do 1 ao 14. Do 1 ao 14. Alguém pode ler a recompensa? As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém, glória a Deus. Será abençoado. Um outro favor. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Amém. Tudo será bendito. Bendito. Alguém pode ler um outro? Amém. Isso significa, a irmã Eloí, resumindo, que os seus inimigos serão derrotados.
serão derrotados diante de ti. Os seus inimigos fugirão de ti. Então você será vencedor. Será um vencedor. Pois o inimigo não prevalecerá contra ti. Amém. Eu quero ler esse daqui porque ele é muito legal. Todos são legais, mas esse aqui aconteceu um episódio essa semana comigo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás empréstimo. Olha aí. E esses dias eu saí com o Ed, ali mesmo no bairro, fomos resolver algumas coisas e tinham as pessoas entregando panfleto, né? Aí eu peguei um e fui. Na volta ela foi oferecer de novo, ela fez empréstimo. Eu disse, eu não preciso de empréstimo. Porque mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, Deus não vai deixar você cair na mão do agiota. Se você estiver em linha com a palavra dele, ele vai te abençoar. Entende? Então, assim, por mais que você esteja passando um momento difícil, se você está cumprindo a palavra de Deus, você não vai tomar emprestado. Você vai ter para emprestar. Amém? Amém? E já aconteceu comigo no trabalho isso. A minha chefe do setor, não a chefe geral, a chefe do setor ali, ganhava 3 vezes, 4 vezes mais do que eu. E eu já emprestei. Aninha, eu estou com dificuldade aqui, não sei o que eu faço, não sei o que. Poxa, eu estou precisando tomar um dinheiro emprestado. E estava cogitando a possibilidade de tomar na mão desses negócios, desses balcãs, né? Tudo é agiota disfarçado. E aí eu disse, não, eu posso te emprestar. E eu ganho... Oh, meu Deus do céu, muito menos, ganhava muito menos que ela, né? Então, a Bíblia se cumpre nas nossas vidas. Pastora, eu fico muito emocionado, né? Que antes eu tinha um pouco de vergonha de falar as coisas, as bênçãos que acontecem na minha vida, que é momento após momento. Eu estou aqui, daqui eu vou para um campeonato. Só que assim, Deus me tocou e disse, vá para a minha casa primeiro. Vá para a minha casa. Se eu estou te dando um momento de você estar comigo, é para que você me honre com a sua presença. Só isso que ele quer. Entendeu? Ele quer a obediência da gente. E se ele dá, é galardoador, então ele dá mais sempre. E aí a pastora falando, eu me emocionei, porque a minha sogra é aposentada, tem uma vida tranquila, só que ela calculou mal. E ela pensou, né, num dinheiro que viria no dia 30, enfim, não veio. Aí minha esposa falou assim, meu filho, tem como você ajudar amanhã? Porque ela está querendo tomar um empréstimo aí. Eu disse, não toma empréstimo não, porque a gente sabe que você vai pagar exorbitante, é como se fosse o triplo ou mais. E eu pude emprestar esse dinheiro. Então eu agradeço a Deus que dá o provento diário a gente e que a gente realmente, a palavra é viva e se manifesta porque é a vida real, não é ficção. Se eu estou falando aqui uma coisa que aconteceu essa semana comigo. A irmã falou uma coisa que aconteceu essa semana com ela. A pastora está falando uma coisa que aconteceu com ela. Pessoal, a gente tem que entender que Deus, Ele deu Jesus para a gente, para mostrar, para realmente o véu se rasgar, para a gente ter acesso a Deus e para que a palavra venha da nossa boca. O que foi falado hoje aqui é o que vai acontecer mesmo. Vai ter um dia que a gente não vai poder abrir Bíblia, não existirá. Então, provavelmente, o único evangelho que será ministrado, que será lido, vai ser a mim, vai ser a pastora, vai ser o irmão diácono ali. Então, assim, é real, a palavra é viva, Deus está aqui. Amém. E para poder concluir, como a pastora leu aí, então aquele que obedece, ele é próspero. Prosperidade, falo sobre prosperidade. Eu não li todos, porque ia tomar muito, mas eu digo, não, na igreja eu vou fazer com que os irmãos venham entender, venham eles mesmos buscar, e que isso não fique somente aqui, que nós possamos estar explanando isso em casa, ver justamente quais são os castigos e quais são as bênçãos. E a palavra dessa manhã é:
o que queremos para a nossa vida. E isso é um momento de reflexão que você fará em casa. A bênção ou o castigo? Aí fica para cada um se responder. Fica para cada um se responder. O que eu tenho a dizer é que nós temos que obedecer. Eu não iria falar, mas eu não tenho que falar. Tenho que falar. Quando a reunião, a pastora marcou a reunião, essa reunião era 31. Eu dei uma rajada de glórias. Eu pulei de alegria. Por quê 31? Porque 31 justamente era o jogo do Bahia e do Vitória, mas em compensação era na casa do Vitória. Eu não poderia ir, porque eu sou Bahia. Eu não poderia ir. Eu fiquei na maior alegria. Eu digo, graças a Deus, a pastora foi usada para marcar. Aí, quando depois que temos, a pastora vai, desmarca para hoje. Para o dia 7, jogo do Bahia na Fonte Nova. E que eu poderia ir na minha casa, dentro da Fonte Nova. Eu digo, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Então, aquele escolhe. Não, nada disso. São prioridades que a gente estabelece. Tá? O jogo, poxa, e agora? Mas tem a reunião. Como que pode acontecer na reunião? Mesmo que eu saiba depois, não vai ser a mesma coisa. Né? Então, aí realmente a gente tem que estabelecer prioridades. Pois é, não, justamente isso que eu ia falar. Justamente, é maldição para jogo? Não. É pecado? Não seria pecado. Só que a Bíblia diz o seguinte: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ouvindo para a reunião, eu estou absorvendo as coisas de Deus. Eu estou absorvendo, eu vou aprender mais, porque a reunião aqui, eu creio que vai ser falado coisas discernentes, as coisas do reino, as coisas do reino. O futebol, depois eu vou saber qual foi o resultado. Não vai fazer muita diferença para mim, entendeu? Eu não vou ganhar, eu não vou perder. Mas se eu não deixar de não vir para a reunião, eu vou perder. Amém, meus queridos? E que assim essa palavra for o dia de hoje, que Deus já abençoe a vida de vocês. Pastora, muito obrigado pela confiança e me escalar para eu estar aqui. Fico grato a senhora pela confiança. Muito obrigado, de verdade. Glória a Deus. E eu mais ainda, assim, porque eu senti, né, quando ele chegou e tal, a alegria de retornar. Ele estava um pouco, tipo assim, no a sós com Deus, né? Resolvendo algumas questões pessoais, e agora está de volta, né, no trabalho. Não, ele não estava sem trabalhar, viu, gente? Por favor, me entendam. Ele estava precisando realmente se dedicar a uma outra situação, e agora retornando. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu já cheguei, essa cadeira aqui tudo armado, tudo aqui. Eu disse assim, meu Deus do céu, o homem já está chegando com um fuzil, com a metralhadora, com tudo armado, assim, preparado. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. E eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele mesmo vai aperfeiçoar, né? Agora, o que a gente deve fazer é isso que você ministrou, né? Obedecer. E Ele é que vai aperfeiçoar, né?
Vai lá e vem cá. E corta primeiro em nós, antes da gente dividir e compartilhar. E eu quero já compartilhar aqui algo que o diácono, o obreiro Oswaldo falou ali, que é, na escrita aqui, ó, para os da mídia aí também, a concordância e a pronúncia fica melhor, gera consequência. Então, a obediência traz recompensa e a desobediência gera recompensa. Ou gera consequência. E a desobediência gera... isso é fato, porque uma coisa leva a outra. Amém? Glória a Deus.